Olá, bem-vindo ao Momento Arbitragem. No programa de hoje vou falar um assunto que interessa demais aos advogados. Um problema que tem afligido e que muita gente até criou uma imagem equivocada de que a arbitragem tem um custo muito elevado. Então nós vamos trabalhar hoje o seguinte tema: como economizar tempo e dinheiro em procedimentos de arbitragem. Fica aqui com a gente e confira as dicas que o Dr. Joaquim Muniz vai falar para você. Olá, começa agora o Momento Arbitragem. Muito obrigado por sua audiência, sou Asdrubal Júnior. Falar sobre procedimentos de arbitragem surge na cabeça de muitas pessoas a preocupação de ser um procedimento caro. Será isso verdade? Nós já sabemos que tempo é dinheiro. Essa é uma frase antiga e se o procedimento de arbitragem é um procedimento mais rápido do que é um processo judicial, por si só nós já temos a ideia de que ele implica em economia. Quando se confronta diretamente os custos do Poder Judiciário com os custos iniciais de um procedimento de arbitragem, tem-se às vezes uma ideia um tanto quanto distorcida de que a arbitragem é um procedimento caro, mais caro do que é um processo judicial. Na verdade, ao lançar todas essas informações no papel e ao realizar os cálculos, nós vemos que isso não é verdade. Mas ainda assim é possível otimizar o tempo e os recursos necessários a serem investidos em um procedimento de arbitragem. Para isso a gente vai conversar com um grande especialista, um arbitralista de mão cheia, Dr. Joaquim de Paiva Muniz, que é presidente da Comissão de Arbitragem da OAB do Rio de Janeiro, sócio do escritório Trench, Rossi e Watanabe, também no Rio de Janeiro, e diretor de arbitragem da CBMA, o Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem, um centro de arbitragem importante na cidade do Rio de Janeiro, e que tem larga experiência. Seu nome já foi indicado algumas vezes como um dos arbitralistas mais importantes do nosso país. Então é um prazer imenso recebê-lo. Então, Joaquim, muito obrigado por nos conceder essa entrevista. Eu que agradeço e saúdo o público. Você conseguiu, Asdrubal, fazer o melhor programa de arbitragem que a gente tem, programa periódico. Esse é um sonho da comunidade arbitral, você ter um meio de discutir as grandes questões de arbitragem periodicamente. E você conseguir colocar esse projeto de pé, parabenizo aí em nome da comunidade jurídica do Rio de Janeiro, que é toda espectadora dos seus programas, utilizando os meios mais modernos na internet. É isso que a gente quer na arbitragem, se pensar fora da caixa. Joaquim. Fico feliz com o seu comentário, até porque a gente faz esse programa com muito amor, com muito carinho, para levar uma informação de qualidade a todos aqueles que nos assistem já ao longo desse ano de 2014 e seguramente para tentar contribuir com que a sociedade se informe um pouco mais, se aproprie de informações ligadas a soluções extrajudiciais, não só a arbitragem, mas a todos os outros métodos que possam ser utilizados para levar as pessoas à solução dos seus problemas de uma forma menos aflitiva, mais econômica e naturalmente mais interessante para que elas possam acessar mais rápido essas soluções. Então a gente fica feliz com o seu comentário. Mas o nosso tema é como economizar tempo e dinheiro em procedimentos de arbitragem. Para muitos colegas advogados isso parece tarefa impossível, que o procedimento custa caro e eles acabam muitas vezes utilizando esse argumento até para inibir a busca por uma solução por arbitragem, ou seja, para não demandar pela arbitragem ou para orçar de forma muito elevada isso para o seu cliente e muitas vezes com essa informação de que custa caro ele acaba optando por ir pelo caminho convencional da justiça pública, o que nem sempre parece a solução mais inteligente, aliás, não parece ser a solução mais inteligente. É possível mesmo trabalhar medidas, estratégias e ferramentas para a gente poder economizar tempo e dinheiro em um procedimento de arbitragem? Esse deve ser um grande objetivo da arbitragem.
A arbitragem talvez tenha perdido esse foco de ser um meio eficiente de solução de conflito, até porque nós estamos mal acostumados com o nosso poder judiciário, que é muito moroso, está totalmente superlotado. Então a arbitragem, pela qualidade técnica que ela tem, que é excepcional, e pela rapidez comparado com o processo judicial, eu digo que rapidez, Einstein já ensinava que o tempo é relativo. Um processo no Brasil demorando 5, 6, 10 anos ou mais, a arbitragem é vista como um método muito mais rápido. Agora, virou um meio elitizado. Talvez a grande barreira que você tem para a popularização da arbitragem, para a utilização da arbitragem como método mais amplo de solucionar a chamada crise do processo, é a questão do custo, porque um processo arbitral é um processo mais caro do que o processo judicial. E aí eu abro um parênteses, ele é mais caro, existe uma discussão de política pública no Brasil que não é feita. Existe uma decisão de política pública no Brasil em que os custos do processo judicial não são totalmente cobertos pelas partes. Quer dizer, boa parte do custo do processo judicial é coberto pelo orçamento da União. É pago por todos nós, né? Exatamente, mas é pago... Toda a sociedade se cotiza ao pagar os impostos e a ter o orçamento do Poder Judiciário para estar cobrindo essa diferença que tem entre as custas que as partes pagam no processo judicial e o que efetivamente esse processo judicial custa para a sociedade. Tem estado que gasta mais com o Poder Judiciário que com saúde. Isso é um custo. Em compensação, grave. Isso é um custo grave. Em certos outros lugares você tem limite dos custos e você tem boa parte dos processos. No Brasil são processos que têm gratuidade de justiça. Você tem um imenso investimento do Estado. Eu posso dizer que em boa parte dos estados, posso dizer no meu estado do Rio de Janeiro, o Poder Judiciário tem feito um trabalho fantástico em ter boas instalações. Não é um problema no Rio de Janeiro, principalmente na capital. Em outros comarcas a gente às vezes tem alguns problemas sim, mas custa. Esse custo, se a gente for ter uma visão econômica, esse custo é externalizado. O que é isso? Não são as partes que pagam, é o contribuinte. Então, você tem as grandes empresas, uma questão de direito consumidor, que mais aflige o povo brasileiro como beneficiário de serviços, a má qualidade de certas empresas que prestam serviços públicos ou que têm grande poder econômico. Essas empresas se beneficiam desse subsídio ao custo do Poder Judiciário. Você tem um cálculo de cada processo, custa R$ 1.500. Se você for ver que tem empresas sendo processadas por 600, 900, no limite, o Estado podia passar um cheque e pagar para o autor e acabar, porque... E isso a gente está falando de um processo de juizado especial. De juizado especial. Que tem 2 instâncias no máximo, né? Normalmente não ultrapassa isso. Então o que acontece? A arbitragem ela é muito melhor em ponto de vista de qualidade técnica, mas ela acaba sendo muito mais cara. Porque o Poder Judiciário no Brasil é subsidiado. Existe um movimento no Brasil, a partir da Constituição de 88, de ampliar o acesso ao Poder Judiciário, e isso tem um custo. E quando você diminui, isso é uma questão econômica. Eu acho que boa parte dos meus estudos como professor tem essa relação da análise econômica do direito. Quando você diminui o custo, você aumenta o acesso. Isso com política legislativa pode ser uma política correta, mas para você aceitar fazer isso, você tem que estar disposto a suprir a demanda. E o que acontece no Poder Judiciário acontece com as nossas ruas engarrafadas no Rio, São Paulo, Brasília, o que acontece com nossos hospitais superlotados. O poder público brasileiro acha que com uma varinha mágica, diz clique, você pode entrar com processo e não pagar nada. Tudo bem, mas aí você tem a superlotação. Acaba sendo perverso socialmente, porque de outra maneira, ou seja, aquele recurso está sendo utilizado para o Poder Judiciário para resolver interesses econômicos de 2 pessoas, em que toda a sociedade está pagando para alguma dessas pessoas ter lucro no resultado daquele processo. Vamos levar isso numa potência maior. O maior demandante no Brasil é o Estado. A União Federal com 50 milhões de ações, o segundo é o Estado de São Paulo com 15 milhões de ações. Aí você tem os grandes prestadores de serviço público com grandes acusações com relação a isso, mas não vamos entrar nesse mérito, se presta serviço de não toda qualidade
porque sabe que nem todo mundo vai entrar no Poder Judiciário, mas o sistema ao todo, essa popularização, se é boa para o consumidor e para o povo, que normalmente é autor, ela é melhor ainda para aqueles que são réus, para o governo brasileiro que não paga precatório, para os estados que enrolam nos processos, para os grandes prestadores de serviço que prestam uma qualidade ruim de serviço. Exatamente, que ganham tempo em ter a solução pelo Poder Judiciário, porque empurram com a barriga, recorrem, então, e naturalmente vão ver essa solução tão lá na frente que acaba, às vezes, até sendo útil e interessante para eles, sob uma lógica econômica de que poderão ser condenados, então postergar uma condenação pode, de algum modo, ser útil. Aí você tem essa discussão de mediação, que também é algo que eu gosto, apesar de não ser minha área de prática, e muita mediação não pega no Brasil justamente por falta desse sentido econômico do processo ser mais barato. Vem os professores lá de fora, que não conhecem a realidade brasileira, e falam, você tem que fazer mediação pelo custo do processo. Aí eu digo, mas o custo do processo do Brasil é barato. Para as grandes empresas é barato o custo do processo. E por isso que a arbitragem é vista como cara, porque na arbitragem você não tem essa externalidade. Na arbitragem, se você contrata um bom árbitro, você paga por ele. Se você contrata uma câmara que vai ter um local bom para fazer uma audiência, está pagando pelo local. Você paga pela água, pelo café. Porque aí fica aquela visão também muito restrita, muito limitada, a confrontar o valor de quanto custa o processo de arbitragem para o valor das custas judiciais, mas não verdadeiramente a importância econômica que o tempo da solução em um processo judicial leva, ou seja, um tempo muito maior, um impacto disso no verdadeiro custo para a empresa, ou seja, de ter um dinheiro parado, de ter um imóvel sem poder utilizar, ou seja, toda uma implicação econômica disso. Né? Concordo plenamente. O raciocínio econômico correto nos leva à conclusão que a arbitragem vale a pena mesmo sendo mais cara. Porque na arbitragem você tem o processo com uma velocidade muito mais rápida. Vamos pegar a média das câmaras brasileiras em 1 ano. A média das grandes câmaras internacionais, para o CCI, 2 anos e 2 meses, isso falando por aí. De grandes processos. De grandes processos. A média de um processo brasileiro, você tem uma estatística que diz 3, 4 anos, mas está contando processo de execução, essas coisas. Um processo real, vamos dizer uma média de 4, 5 anos. Você tem uma diferença aí de 2 a 3 anos. Vamos pensar que você precisa do dinheiro. Se você não, um dos grandes problemas do Brasil é a falta de acesso a capital. Tem tanta coisa para se fazer no Brasil, tanto investimento necessário e o capital é caríssimo. O nosso telespectador sabe o quanto é difícil levantar dinheiro, quanto custa um cheque especial. Vamos pegar alguém... Cartão de crédito. Um cartão de crédito. Aí você pega esse alguém... vamos dizer que tenha prestado um serviço e não receba o dinheiro. Mas ela precisa de dinheiro para viver? Ela vai pegar dinheiro no cheque especial, no cartão de crédito e vai processar quem não pagou. Quem não pagou vai estar pagando correção monetária e juros, que são muito menores do que o valor de levantar dinheiro. Então, a diferença entre o custo para se levantar o capital e os juros de mora fazem com que a arbitragem valha a pena para grandes questões. Porque o custo de capital e mais o custo de oportunidade, o quanto você, telespectador, poderia fazer se tivesse um dinheiro na mão e quais são os bons negócios, o que você faria. E o que você não deixa de fazer porque não tem esse dinheiro na mão. Então, o tempo, você falou muito bem, Asdrubal, tempo é dinheiro. Economicamente, a arbitragem, por ser mais cara, se paga, porque você ter um processo resolvido em 1 ano, ou ter um processo resolvido em 4 anos, você está ganhando muito dinheiro ao encurtar. Porque você tem acesso a esse dinheiro, que é muito caro no Brasil, isso é um problema estrutural, muito mais rápido. Então, a arbitragem se paga e vale a pena. Só que, por conta disso, talvez nós estejamos muito lenientes
com relação a custo e ao tempo da arbitragem. Quer dizer, nós deixamos dentro da arbitragem, tudo bem fazer uma arbitragem de 1 ano e meio, se fosse um processo judiciário demoraria 4, tudo bem pagar X mil reais. A gente está confrontando com o tempo do processo na justiça pública. O que você quer dizer para a gente é que é possível abreviar esse tempo e é possível abreviar esse custo também dentro da arbitragem. Isso, porque pelo seguinte, para valer a pena, porque o grande problema da arbitragem não é só o valor. Porque, como eu disse, você pagar um determinado valor, mas para receber o dinheiro em 1 ano, ao invés de 4, 5 ou 10 anos, vale a pena você fazer esse investimento. A grande questão na arbitragem é quando você paga. Porque na arbitragem, muitas vezes, você tem que pagar, a maioria das vezes, você paga no começo do processo. Então, tem várias situações que a pessoa tem um bom direito e não entra, porque vou ter que pagar 20, 30, 50 mil, ou se o processo for grande, centenas de milhares de reais desde o começo. E ela não tem esse dinheiro. Muitas vezes em processos muito grandes você paga valores muito elevados desde o começo. Então isso é o principal hoje em dia. Esse é um dos 2 principais limitadores do processo judiciário. É caro e você tem que fazer pagar do começo. O fato de ser caro se paga, porque a diferença entre receber rapidamente ou receber muito lentamente, ao longo do tempo vale a pena fazer esse investimento, mas o acesso a capital é difícil, então as empresas não, e principalmente as pessoas físicas, têm esse limite, principalmente quando você está falando de uma arbitragem em valores menores, vai receber 1 milhão, 500 mil, 300 mil, às vezes você tem que pagar 10 mil, 20 mil reais para fazer uma arbitragem. Doutor Joaquim, o que a gente pode fazer concretamente? Vamos partindo da seguinte premissa: o advogado, a empresa decidiram que vão resolver por arbitragem. Mas elas agora estão diante da seguinte situação: o orçamento de quanto vai custar para elas esse procedimento de arbitragem e a estimativa de tempo que vai levar para resolver o conflito. Então, assim, de uma maneira objetiva, pragmática, o que nós podemos fazer para tentar otimizar o tempo de solução desse conflito e o custo envolvido? É possível trabalhar, por exemplo, a negociação com a Câmara, a pesquisa de honorários, é possível trabalhar a utilização de tecnologias para simplificar reuniões, audiências, é possível trabalhar a simplificação de procedimentos. O que é possível fazer? Eu acho que os árbitros e as partes têm que se preocupar menos com o processo civil e mais com project management. Processo é uma palavra muito poderosa. Agora, a gente tem a ideia do processo de direito. O que é o processo no direito? O que é o processualista? Desculpa a brincadeira. É aquele que morre de fome numa ilha deserta porque não tem talher de peixe. Então, o processo no Brasil, infelizmente, como pensado por advogado, faço a crítica porque eu sou advogado, nós pensamos no processo como se fosse um rito e não como um meio de eficiência. Temos que mudar esse paradigma e temos que beber da água das outras ciências, principalmente da administração. Existe todo um trabalho de project management, administração de processos, seja de engenharia, seja de administração. E as pessoas estudam dentro das empresas como fazer os procedimentos dentro daquela empresa serem mais eficientes para serem mais rápidos e mais baratos. É a linha de montagem, isso vem desde sempre, desde a Evolução Industrial, o Fordismo, organização e métodos. É impressionante como é que as pessoas desassociam o processo civil da organização e métodos. Você pega, por exemplo, Lean, que é como se o processo fosse uma camisa de força que ele não conseguisse modular ele para chegar mais rápido aonde ele quer chegar. É o processo pelo processo. Não se atenta porque que o processo serve para resolver um conflito da melhor maneira possível e da maneira mais eficiente, quer dizer, mais barato e mais rápido, não é o processo pelo processo. Às vezes você tem um fetiche pela justiça. Você vê essa quantidade de recursos que você tem no processo judicial, graças a Deus você não tem na arbitragem, é um fetiche. Você pensa que você vai achar a justiça absoluta. Às vezes a gente tem que reconhecer que... Às vezes a última decisão é a pior. Não há nenhuma certeza. Uma certeza eu tenho. Uma decisão intempestiva é uma decisão injusta. Se a pessoa tem um problema e o direito não lhe socorre dentro do tempo correto,
a decisão pode ser justa, mas, no papel, mas na prática, na vida real, não é justa. Então, o que os árbitros e as câmaras deveriam fazer é estudar mais essas técnicas de project management. E eu acho que esse é talvez uma das principais características da arbitragem, que são mal aproveitadas pelos profissionais que têm atuado com a arbitragem. Qual a característica? A flexibilidade do processo, ou seja, a capacidade que a lei dá às partes e aos árbitros de redesenhar e fazer a reengenharia, simplificando o procedimento, desde que respeitado princípios basilares, mas simplificando o fluxo para chegar às respostas que deseja, sem precisar ficar amarrado a uma regra única, formatada, que tem que ser sempre daquele jeito. Ou seja, em cada caso ela pode ser diferente, respeitando premissas básicas, mas ela pode ser diferente para atender as especificidades daquele caso, naturalmente, para dar uma resposta mais efetiva e rápida em cada situação. Com certeza. Você que é professor, nós vemos todo o nosso discurso sobre a vantagem da flexibilidade de arbitragem. Esse é o papel. Na prática, os grandes árbitros conduzem as arbitragens sempre da mesma maneira, para fazer um código, um CPCA, um Código de Processo Civil Arbitral. Quer dizer, os próprios árbitros, as próprias câmaras começam a criar procedimentos, às vezes você questiona, mas por que você está fazendo assim? Esse é o uso e costume, mas por que nós vamos, se a gente tem um instrumento maravilhoso por ser informal, por que nós cada dia não acordamos pensando em como fazer melhor e como fazer diferente, usando essas técnicas de project? Esse é o desafio para as câmaras, para os árbitros e até mesmo para os advogados, para poder propor, quando for fazer a convenção de arbitragem, ou quando for fazer o compromisso arbitral, o termo de arbitragem, o que for, ou seja, a proposta de um redesenho do fluxo do procedimento para tornar ele mais dinâmico e mais efetivo. Eu tenho dois institutos de Project Management, ou dois conceitos, melhor dizendo, que deveriam ser seguidos fielmente na arbitragem. O primeiro é evitar ações desnecessárias. E você vê dentro do procedimento arbitral muita repetição e muito procedimento desnecessário. Vamos imaginar um procedimento arbitral normal para o telespectador, que você tem um requerimento de arbitragem mais simples, você tem uma resposta mais simples, as partes assinam um termo de arbitragem, aí você tem uma série de petições. Será que a gente precisa desse número todo de petições? Aí você tem essa chamada fase postulatória. Pode condensar isso. Né? Condensar um pouco. Aí depois você tem uma segunda fase, que é a fase probatória. Mas alguma dessas provas, você já não, quando fez a primeira petição, você não podia trazer essas provas? Porque vamos pensar aqui nos principais tipos de prova. Prova testemunhal, prova pericial e prova documental. Será que eu já não podia ou ser obrigado a anexar todos os documentos junto com as minhas petições? Prova testemunhal. Se na arbitragem você permite declarações escritas, por que eu não sou obrigado, nas minhas primeiras petições, a já apresentar essas declarações escritas às testemunhas? E apenas permitir no contraditório ver a necessidade, efetivamente, de trazer essas pessoas para serem ouvidas. Né? Exatamente. Prova pericial. Boa parte da arbitragem, você já apresenta um parecer técnico para embasar. Por que eu não fiz aquele parecer técnico no começo? Então, recapitulando aqui, para ver que existem várias redundâncias, essa primeira questão de Project Management que a gente podia utilizar, a eliminação das redundâncias. Essa fase instrutória, a fase postulatória, poderia ser junto com a parte probatória na medida do possível. Então, quando eu apresento uma petição, eu já serei obrigado se eu quero testemunha, e essa testemunha é ligada a mim, eu já apresento a declaração escrita dessa testemunha. Se eu quero fazer prova técnica lá na frente, não vai ser lá na frente, apresenta a prova técnica junto com a sua petição. Se você tem documentos interessantes, apresenta esse documento com a sua petição. Nós estávamos discutindo, eu e Asdrubal, quantas vezes você, passar um pouquinho da experiência prática, quantas vezes antes de uma audiência a parte chega, está aqui esse documento que é importantíssimo.
Puxa vida, aí você vai ter que parar o processo para analisar. Por que você não obriga a fazer aquilo desde o início? Então, acho que o primeiro ponto é, de certa forma, os árbitros deveriam comprimir a parte postulatória junto com a parte probatória e obrigar as partes a apresentar suas petições com com pareceres periciais de experts, né? Ou expertos, como dizem, o pessoal gosta de anglicismo, testemunhas escritas e todos os documentos, porque aí a parte probatória seria um esclarecimento ou tradicional e audiência, que essa realmente tem muito valor. O segundo ponto de project management que deveria ser cumprido fielmente é a questão de cronograma. Você fala com o engenheiro ou com o administrador, ele faz um cronograma nos detalhes. Você tem que fazer para um grande projeto, e uma grande arbitragem é um grande projeto. Tem que fazer um cronograma, e seguir. Mas como é que as partes advogados fazem? Eles fazem um cronograma pela metade, eles fazem o cronograma só nessa parte postulatória. Você deveria fazer o cronograma até o final. Até a decisão. Você poderia fazer desde o começo, vai fazer um cronograma quando os árbitros começam. Não, eu quero fazer todas as petições. Depois, quanto tempo vou fazer prova? Desde o começo, porque tem uma expressão, combinado não é barato nem caro. O combinado é o combinado. Então, vamos dizer, você vai ter 2 meses para fazer suas provas. E depois você já marca a audiência. E depois já marca quando a decisão vai ser feita. Os maiores desgastes que eu tive como cliente, dando esse meu testemunho, não por escrito, mas pessoal, as maiores irritações de cliente que eu tive não é por decisão, não é por ter perdido o caso. As maiores irritações que eu tive com o cliente são por atrasos no processo. A demora. O cliente tem consciência do seu caso, das forças e das fraquezas. O que o cliente não admite, e aliás qualquer um não admite, é um caso que poderia ser resolvido em 6 meses, ser resolvido há 1 ano e meio, por preguiça dos árbitros, ou não digo por preguiça, ou mas até por pelo falta cacoete da cultura. Pública, né? Exatamente, esse cacoete de chegar, não, então agora vou abrir para fazer, para você apresentar um parecer. Às vezes um excesso de zelo, junto com uma conveniência de tempo pessoal, ou seja, uma combinação de fatores que faz o processo demorar mais do que precisaria efetivamente demorar. E quem tem fome tem pressa, né? Quem é o autor quer resolver rápido. E quem é réu, mas tem bom direito, quer acabar com o processo rapidamente. A gente está chegando na parte final do nosso programa, por causa do nosso tempo, mas para a gente poder fechar efetivamente o nosso programa, eu gostaria de fazer um registro aqui e até lançar aí esse desafio. Ou seja, então é possível aplicar um Project Manager para gerenciar o tempo, otimizar tempo e dinheiro no desenvolvimento e na solução do caso. E, naturalmente, se isso é possível que isso seja um fator diferenciador de mercado para as próprias câmaras e para os próprios árbitros, que eles passem a adotar isso como uma estratégia, até mesmo de se mostrar para o mercado e falar, nós temos uma maneira mais inteligente, soluções mais criativas para respeitar todos os princípios que orientam um procedimento de arbitragem, mas ainda assim entregar uma resposta mais efetiva, mais rápida e naturalmente mais econômica. Então fica esse desafio, é possível fazer isso e isso pode ser uma diferença no mercado que caracterize as escolhas das instituições e dos árbitros que venham atuar nesses casos. Até para ter um takeaway aqui nessa entrevista, qual eu já agradeço, eu não entendo porque as câmaras não seguem o seu bom exemplo de pensar fora da caixa, utilizar a tecnologia para melhorar a prestação de serviço. Por exemplo, o uso da internet.
o uso do processo eletrônico em processos simples, que você não precisa de conferências fazer um virtuais. processo. Vamos imaginar um processo, por exemplo, de consumidor, que hoje em dia tem até certas discussões, a reforma da lei de arbitragem vai deixar claro que pode por iniciativa do consumidor, mas vai continuar a barreira do custo. Eu posso fazer uma arbitragem de consumidor barata. Se eu fizer um procedimento rápido, por exemplo, se for uma questão meramente documental, por que eu não faço a parte, o consumidor apresenta, em 5 dias a empresa contesta, em outros 5 dias um árbitro decide. Árbitro único. Árbitro único. Se eu tenho uma escolhido questão... pelo consumidor, com listas previamente aceitas pelas grandes empresas, ou seja, se a o consumidor questão, escolhe, pronto. Se a prova está pré-constituída, uma questão documental que as duas partes têm os documentos, ou se a questão é de direito, sendo que existem várias questões de direito que são discutidas dia a dia no judiciário, até porque nós temos um processo por segundo no Brasil, então não falta discussão no judiciário. Por que não podemos fazer prazos muito curtos? Porque se o prazo for muito curto, a Câmara tiver muito processo, mas a questão, não digo que seja simples, mas a questão seja de relativamente fácil resolução, você pode cobrar um preço competitivo que o consumidor vá à arbitragem e a arbitragem efetivamente sirva para diminuir a quantidade de processo, que a arbitragem hoje só serve para o processo mais sofisticado e funciona muito bem, mas para o consumidor a principal barreira é o custo. Se eu tivesse um processo simples, eu faço o exemplo. Certas questões, por exemplo, imobiliárias, de certos pagamentos são devidos ou não são devidos. São questões de direito. É só qualquer bom advogado sabe decidir essas questões. Podiam ser decididos em 10 dias, 15 dias. O consumidor ficaria muito feliz. E a Câmara, no momento que tivesse volume, também ficaria feliz. Com certeza. E as grandes empresas? Essas vão ter que dar sua contribuição para resolver o sistema totalmente patológico que a gente tem. Eu acho que aí, para a gente fechar, eu acho que essa iniciativa, essa onda que começou agora, lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, que Brasília também já está começando a trabalhar nessa direção, que o próprio Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil também tem projeto em discussão nisso, de firmar pactos de mediação, pactos de solução extrajudicial com a sociedade civil, com as empresas, com os advogados. Eu acho que essa é uma onda importantíssima e que vai gerar um ambiente para que as pessoas repensem, reinventem a forma de gestão de problemas, o fluxo no enfrentamento da solução desses problemas e, naturalmente, possam adotar soluções criativas para que consigam lidar com os problemas de uma forma mais dinâmica, mais econômica, mais simples. Então, eu acho que essa é uma onda maravilhosa. Você pensa dessa forma também? Eu concordo. Existe uma questão de maturidade da nossa cultura do nosso país. O brasileiro depende muito do grande pai que é o juiz. O brasileiro tem que ser senhor do seu caminho. A arbitragem é um passo nisso. Você escolhe as regras, você escolhe a Câmara. A popularização da arbitragem, com a opção do consumidor, seria mais um passo disso. E a mediação é um passo imenso. Quer dizer, eu não vou para o grande pai que é o Poder Judiciário para resolver meu problema. Eu brigo por mim mesmo e eu sou o senhor da minha vida. Isso é muito importante para essa mudança cultural. A mediação vai se popularizar à medida que o brasileiro amadurecer e ver que ele tem que ser o senhor do seu destino, e também a difusão da cultura da pacificação social vai fazer que o brasileiro amadureça. Obrigado. Suas considerações finais para a gente encerrar nosso programa. Queria registrar aqui o grande sucesso da arbitragem nesses últimos anos, com aumento de 20% a 30%. Isso tem muito a ver com o comprometimento da sociedade civil com a arbitragem. Acredito que a arbitragem, para continuar assim, a gente tem que pensar em soluções, por exemplo, de tempo e custo, e também métodos alternativos como mediação, inclusive utilizando a tecnologia. Esse é o caminho que eu vejo para o futuro, mas acho que o futuro é
muito melhor que o presente, porque quem tem um processo por segundo é uma sociedade sã. Doutor Joaquim, muito obrigado mais uma vez por sua presença, por sua entrevista. Bom, eu quero agradecer também a sua audiência. Você gostou do nosso programa? Compartilha nas suas redes sociais. Tem uma dúvida, pergunta, sugestão de pauta, crítica construtiva? Meu e-mail está aparecendo aí na sua tela. Manda para mim, terei grande prazer de interagir contigo. No mais, lembre-se, toda segunda e quinta você me encontra aqui no Momento Arbitragem. Grande abraço para você e até o próximo programa.